Ontem à noite eu tava aqui sentado ouvindo as músicas que eu gosto e pensando no que me motiva hoje em dia. E tô falando de motivação de vida mesmo, sabe? De, de acordar, levantar, fazer as coisas que tem que fazer. O que me motiva? Porque você tem que ter uma motivação, senão você surta, você pira, você não quer fazer mais nada. Se você só vê o lado ruim das coisas, se você não vê um motivo para o que você está fazendo acontecer, você começa a definhar. É isso que acontece. Você começa a definhar. E aí eu tava pensando nisso. O que me motiva? É difícil procurar uma motivação hoje em dia, no mundo de hoje. E aí eu tava ouvindo minhas músicas e tava assim, sabe? Emocionado, porque as músicas que eu escuto, se não for pra me emocionar, eu nem escuto, sabe? Pois que tem alguns tipos de estilos musicais que eu não ouço de jeito nenhum. E nem vou citar aqui porque é até óbvio. E não é pra isso que eu vim gravar hoje também. Mas estava ouvindo minhas músicas aí eu pensei. E lembrei que desde criança nunca foi conquistar coisas grandiosas que me motivou. Nunca foi o que tradicionalmente motiva as pessoas. O que geralmente motiva as pessoas a fazer o que elas fazem. Acho que ter a casa própria, geralmente assim, é o que as pessoas querem, mas elas não querem uma casinha, elas querem uma casona, quer uma casona, quer ter a piscina, quer ter uma área para fazer churrasco, chamar os amigos, poder comprar todos os tipos de bebida, de comida, de carne, e um carrão na garagem, e sobrar dinheiro para viajar, fazer uma viagem internacional todo ano, viajar para onde quiser, a hora que quiser, o momento que quiser, e, sabe, abundância em tudo. E filhos, sabe, e ver os filhos crescerem saudáveis, depois ter netos e tudo isso, né? E sempre envolve ou família ou coisas muito materiais, onde você tem que trabalhar demais para conquistar tudo isso daí. Tudo isso daí você precisa, para a grande maioria das pessoas, para quem não é herdeiro, para quem não tem nada na mão, tudo isso daí é muito trabalhoso para conquistar. E muitas das vezes conquista e não usufrui. A maioria das mansões, os donos dela, quem usufrui é a família, sei lá, o cara que. O funcionário que trabalha na casa dele, que vê os filhos dele crescer e ele não vê o filho dele crescer, porque está dentro de um escritório trabalhando. E eu sempre pensei que se fosse para eu ser um pai, eu ia querer ser um pai de verdade, sabe? Não é. Eu não vejo como as pessoas veem e falam, eu quero muito ser pai. Tá, mas você quer educar esse filho? Você quer dar atenção para ele? Você quer mostrar o mundo para esse filho? Ou você só quer ter o título de pai? Eu não vou querer ser pai para ser como a maioria dos pais que eu conheço, que só colocou no mundo. A grande maioria não dá atenção, não dá nada. Quando o filho chega perto, menino, sai pra lá que eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar para pagar suas contas. Tem que trabalhar para pagar a sua mordomia aí. Você acorda tarde, você só estuda e não faz mais nada, eu tenho que trabalhar para pagar as contas de casa. É assim que a maioria age. Isso quando não abandona, né, não vai embora. Então, eu não acho que isso é paternidade. Eu não acho que isso é família. Eu não da estrutura que eu vivo, da perspectiva de futuro que eu não tenho vontade nenhuma de ser pai só por ser. Só por ser. E a maioria é só porque é. Né? Muitos da minha idade, primos, amigos, conhecidos, tem pessoas que eu conheço que da minha idade já são pais e estão naquela fase bonita de a criança é pequena, aí mostra, tira foto na rede social e com a criança pequena e nossa, que amor, que cuidado, que bonito e tudo mais. Mas daqui a pouco vira como qualquer outro pai. Vai ser como qualquer outro pai. Não tem muita diferença. A grande maioria dos pais não cumprem o seu papel. Não adianta falar que é mentira. A maioria não cumpre o seu papel de verdade. E a verdade é que é muito difícil também cumprir. São muitas funções. São muitas funções. E é por isso que eu não quero entrar nessa.
Porque ia querer entrar pra ser de verdade. Ser um pai de verdade, sabe? Faz falta na vida das pessoas. É um dos principais problemas na cabeça de uma pessoa é não ter as coisas resolvidas com seu pai. Então, ser por ser, eu não quero mesmo. E a questão de comprar coisas, ter um bom carro, uma boa casa, acumular coisas dentro de casa, sabe? Acumular, ter um computador caro, um celular caro, a prateleira cheia de livros, de um monte de coisa, de roupa, sapato, tudo que é consumismo em abundância, essas coisas nunca me brilhou os olhos demais, não. Eu sempre vi mais importância nas experiências que eu posso ter. Qual a experiência que eu posso ter naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano? O que dá pra eu ter de experiência, sabe? Porque ter as coisas por ter também, não passa muito rápido essa animação, sabe? Você compra um negócio, daqui a pouco você não tá nem aí pra aquilo ali mais, sabe? Quantas pessoas que passam anos juntando dinheiro para comprar o carro dos sonhos e quando compra, entra nele, chora de alegria, chora de felicidade, de satisfação, sente o cheirinho do carro novo ali, morre de alegria. E uma semana depois, aquilo ali pra ela é só um veículo que leva ela de um ponto ao outro, sabe? Ela percebe que aquilo ali não precisava ser o objetivo de vida dela, que é só uma ferramenta para facilitar a vida dela. E que é bom ter, né? É bom ter também. Mas é só uma ferramenta que ajuda ela no dia a dia dela. Não é o principal, não é o final da coisa, entendeu? Não é o objetivo final. Porra, se o objetivo final da pessoa é ter um carro depois que ela compra, porque todo mundo tem a capacidade de comprar o seu carro, ela compra e ela tem aquilo ali como objetivo final depois, sabe? Se ela comprou com facilidade até depois, e aí? O que vai ser depois disso? Vai vir um vazio gigantesco, entendeu? E, bom, tem esse ponto de eu não conseguir ver tanto valor assim nas coisas. E nas pessoas eu perdi também esse ânimo, sabe? Perdi também o valor nas relações e tudo mais. As pessoas são tão decepcionantes, elas te colocam tão pra baixo, elas te decepcionam, elas te prejudicam de uma maneira tão, sabe, fria. Você fala assim, pô, também não tô nem aí pra isso, né? Então fica difícil de achar uma motivação, né? E é por isso que eu comecei a pensar nessas coisas no momento em que eu estava escutando as minhas músicas, escutando as músicas que eu gosto. Porque é isso que me motiva hoje em dia. É o que? Ouvir as minhas músicas, ir nos shows que eu gosto de ouvir, sabe? Tá sentado no meu sofá, ouvindo todos os artistas, as bandas, os discos que eu gosto. Hoje a gente tem uma facilidade que é a internet de consumir o conteúdo que a gente quer sem precisar gastar um monte de dinheiro. E aí eu sou grato por isso, porque quando eu era criança, né, tinha que comprar CD, tinha que escutar na rádio, não tinha internet tão facilitada. E hoje, isso é um negócio simples, parece simples, mas é um negócio que eu agradeço. Poder ouvir a música que eu quiser ouvir a hora que eu quiser. Filme é um pouco mais difícil, né? Você tem que pagar um stream e tudo mais, mas também não é tão difícil assim. Tem os jeitinhos que você consegue ver os filmes, as séries, os programas de TV que você quiser assistir. É muito mais fácil. E eu agradeço por isso, sabia? É simples, mas eu agradeço. Porque é entretenimento e é o que é mais acessível para as pessoas comuns. Agora, ficar cobiçando coisas muito caras, no momento em que é muito difícil ganhar dinheiro, isso daí me frustra. Então eu já corto pro lado assim, eu já falo, não quero saber. Eu não quero saber, eu não vou ficar correndo atrás de coisa cara, sabe? Gastando meu tempo correndo atrás de coisa cara, coisa difícil de comprar, pra ter um momentinho de satisfação. Então nada disso me satisfaz. Nada disso me satisfaz. E o que eu encontrei satisfação foi em ter saúde, é o principal, e fazer essas coisas mais simples.
Ouvir as minhas músicas. É basicamente isso, ouvir as minhas músicas. E quando eu posso, quando eu tenho dinheirinho a mais, eu compro ingresso para um show, eu faço uma viagem, vou assistir os shows que eu gosto. Mas de resto, não me, não me anima tanto, sabe? Hoje, se eu ganhasse uma Ferrari em um sorteio, sabe o que eu ia fazer? Eu ia vender ela e ia comprar ingressos para show. Eu ia comprar camisetas das bandas que eu gosto, ia comprar os merchs das bandas que eu gosto, comprar CDs, livros. Claro, eu tô falando assim, se eu fosse gastar com uma coisa que eu gosto, né? É claro que tem uma prioridade antes disso, que é eu fazer meus investimentos, comprar uma casa, tudo isso. Mas a parte de gastar com lazer, gastar com as coisas que eu gosto, essas coisas que a gente usa pra ter validação alheia, né? E um carrão é muito isso. Tem um, tem um carro de luxo é muito disso. Isso daí não. Nem quando eu não sabia como é difícil ganhar dinheiro, quando a gente é criança, nem nessa época eu não ficava assim. Eu tinha meus carrinhos de Hot Wheels, eu tinha uma coleçãozinha, mas eu não olhava pra eles e ficava pensando, ah, eu quero ter esse carro aqui, quando eu for adulto eu vou querer comprar um carro desse daqui. Nunca foi assim. Nunca foi um negócio que me despertou a vontade. É mais questão da experiência mesmo, de vida e tudo mais. Aí depois que eu cresci e vi como é difícil, como é complicado, como é doloroso no país que a gente vive, a gente conquistar as coisas materiais, como a gente é punido por querer ter o básico, ter uma casinha boa, um carro. A gente é punido. É imposto, imposto, imposto. É muito dinheiro. Sabe, vender a alma mesmo. É você trocar a sua paz por ter uma coisa simples. Então, eu falei, pô, dane-se. Eu vou gastar isso com outras coisas, sabe? Você pega aí um carro de plástico que não, sabe, se bater vira papel, que custa R$ 70.000. Imagina as experiências de vida que eu posso ter com esse dinheiro, entendeu? É só uma ferramenta que me levaria de um ponto a outro. Então, tudo bem quem quer, quem tá lutando por isso. Cada um sabe a prioridade que tem. E cada um tem o direito de ter a sua prioridade. Mas a minha não é essa. Eu não consigo, sabe? E toda vez que eu penso como é difícil, como que as pessoas se sacrificam pra ter um carrinho, cara, pra ter um carrinho. Um sacrifício imenso. Eu penso, porra, não vale, né, velho? Não vale. Todas as viagens que eu poderia fazer com isso daí, as pessoas que eu poderia conhecer, a cada vez que eu tô viajando, eu tô dando valor pra isso. Conhecer pessoas novas, sabe? Mas, como eu disse, eu também não me importo tanto assim em me aprofundar nas relações porque as pessoas te decepcionam. Então é por isso que eu tô dizendo, conhecer pessoas novas. Isso eu tô gostando, chegar num lugar, conhecer a pessoa ali, beleza, não preciso, vou estar sozinho e não preciso ficar acompanhando essa pessoa não precisa me acompanhar, a gente não precisa ficar negociando onde a gente vai, pra onde a gente vai, que hora a gente volta, se a gente vai ficar no hotel, se a gente vai sair pra um shopping, pra um restaurante, pra tal lugar. Porque eu tô ali sozinho, conheço pessoas de outros estados, de outros países, quem sabe. Mas no final do dia eu vou voltar e vou ficar quietinho no meu canto, sozinho, ouvindo a minha música, né? Tomando alguma bebida ali que eu gosto. Às vezes eu sou mais de cerveja, às vezes eu sou mais de tomar um destilado. Depende do dia, depende da época. Mas é isso daí. Hoje em dia é isso, sabe? Não tem um objetivo grandioso, não. Nada. Não, eu vejo como uma grande ilusão, uma grande prisão, sabe? Uma grande prisão. Quando eu vejo uma pessoa financiando algo tão caro assim pra, sabe? E perdendo mais da metade do salário dela só pra ter um carrinho, uma casa, eu fico meio, pô, essa pessoa tá perdendo muito da vida dela, sabe? A casa tudo bem, eu já falei muitas vezes, a casa a pessoa precisa ter. Agora o carro, quando é um sacrifício muito grande, eu acho triste ver a pessoa, sabe, financiando um carro que custa 20 e vira 40 mil. Que custa 40 e vira R$ 80.000, sabe? Um dinheiro que
poderia proporcionar para essa pessoa muitas outras coisas, muitas outras alegrias na vida dela. Se ela expandisse os horizontes e começasse a pensar em outras formas de consumir, certo? Porque o dinheiro é para consumir mesmo. Assim, você tem que fazer o seu pé de meia, você tem que fazer seus investimentos, mas você tem que usar também o dinheiro para as coisas que você gosta. Mas usar errado, usar para um negócio que não tá te deixando satisfeito a maioria dos dias, e só no dia que você compra, acho que não é legal. Então é isso aí. O que me motiva são as experiências. Comprar, consumir, isso daí pra mim acabou. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, o que te motiva hoje, o que te faz brilhar, brisar, o que te faz brilhar os olhos hoje em dia, na vida. Valeu, falou e até o próximo vídeo.